Abra sua Bíblia comigo, na carta aos Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Nós estamos na nossa série de mensagens sobre a igreja, sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Temos avançado domingo após domingo, falado sobre todos os assuntos que o apóstolo tem falado. E lá no primeiro domingo que eu preguei, no primeiro domingo de agosto, eu lembro que eu falei assim para a igreja: se segura na cadeira. O apóstolo Paulo, ele vai fazer uma viagem com a gente, que não está fácil não. Aperta os cintos e vamos decolar, não é verdade? E tem sido muito abençoador para todos nós, porque a palavra de Deus, ela nos orienta em todas as áreas e esferas da nossa vida. Então isso é muito bom. E quando nós somos confrontados pela palavra, isso nos faz edificar, crescer, quanto ser humano, na parte espiritual, até na parte mental. Como um todo nós temos crescido aqui domingo após domingo. E espero em oração que hoje não seja diferente. Quero ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 6, do 12 até o 20, continuando de onde nós paramos na semana passada. Nós lemos na semana passada do 1 até o 11 e hoje leio do 12 até o 20. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são mais de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, cremos que essa é a tua palavra. E clamamos que o Senhor, pelo poder da tua palavra e do teu Espírito, ministre aos nossos corações, de nós que estamos aqui e daqueles que estão assistindo online. Nós oramos assim gratos no nome de Jesus. Amém. Era costume dos gregos, nesse contexto histórico, ter a sua vida dada a todo tipo de prazer sexual. E a cidade de Corinto, por ser uma cidade próxima a um porto, receber muitos navegantes, viajantes, soldados do império, ali aqueles homens aportavam e iam até a cidade de Corinto. E como nós falamos na semana passada, havia muitos tipos de sexualidade no meio grego-romano. Havia aqueles que Paulo vai chamar de malakoi, que eram jovens meninos que davam os seus corpos à sexualidade para outros homens. Aquilo que nós chamaríamos hoje de homossexualidade.
Haviam outros que Paulo vai escrever chamando de arsenokoitai, que arseno é homem e koitai é sexo, e eram homens que se davam a sexualidade homem para com homem. Haviam outros que tinham prazer em adultério, tinham suas esposas, mas viviam em adultério com outras mulheres. E havia o templo de Afrodite na cidade de Corinto. E quando você chegar na sua casa, você pode pesquisar um local em Corinto chamado Acrocorinto. Era um templo de Afrodite que ficava no alto de uma montanha. Ali, jovens mulheres serviam como sacerdotisas naquele templo. Então os homens aportavam próximo a Corinto, subiam até Corinto, depois subiam até essa montanha, porque ali eles iam encontrar o espírito de Afrodite, e eles iam se aflorar na sua sexualidade. E as jovens mulheres que ficavam naquele templo recebiam dinheiro para vender o seu corpo. E acredita-se, conta-se, que algumas recebiam oráculos de espíritos e falavam para aqueles homens navegantes e soldados o que iria acontecer no destino de cada um deles. Então eles iam até aquele lugar como uma forma de culto a Afrodite. O sexo para eles, a cultura da prostituição, era uma cultura de culto para os gregos e romanos. E é no meio dessa cidade que há uma igreja. E é no meio dessa cidade que há homens e mulheres que estão sendo convertidos a Cristo Jesus. E eles estão agora vivendo numa nova cultura, numa nova realidade. Um geógrafo e historiador do século I, do período de Paulo e de Jesus, conhecido como Estrabão, relata que no templo de Afrodite teria abrigado centenas de sacerdotisas prostitutas que prestavam serviços sexuais como parte do seu culto. Então, para o grego e romano, servindo a Afrodite, o entendimento é que o sexo era parte do seu culto. E é para esses que Paulo está escrevendo e para esses que se converteram ao Evangelho de Jesus. E a primeira coisa que Paulo encontra no meio daquela igreja era um ditado, era um slogan que eles tinham, que se chamava "Tudo me é permitido". Os coríntios, eles repetiam isso na igreja: tudo me é permitido. Porque havia um entendimento no meio da cultura grega que o corpo é uma prisão, e o corpo será destruído, e o espírito voltará para Deus. O nome disso é platonismo, filosofia platônica, que existe até os dias atuais. O corpo não serve para nada. Então, como o corpo todo vai ser destruído, eu posso me dar a liberdade. E os coríntios tinham um slogan: tudo me é permitido. Não incomoda a Jesus eu viver uma prática sexual desregrada. Não incomoda a Deus, assim como não incomodava os outros deuses, que eu tenha uma vida de adultério, de prostituição ou de todo tipo de pecado sexual. Eu posso ser crente e transar fora do casamento. Eu posso ser crente e ter amantes, ou ir para um local onde mulheres vendem o seu corpo. Está tudo bem, porque tudo me é permitido. Era a máxima que os coríntios falavam. E é sobre isso que Paulo vai responder nesse trecho que nós acabamos de ler. Paulo vai começar dizendo assim: olha só, é verdade, tudo é permitido para vocês, mas nem tudo convém. É a primeira coisa que Paulo vai responder. É verdade, vocês podem todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm para os cristãos. Isso é muito interessante pensar. Como eu falei alguns domingos atrás, os coríntios, eles tinham uma palavra para se referir a eles mesmos. Eles se chamavam de pneumáticos. O que quer dizer isso, pastor? Pessoas movidas pelo Espírito Santo. Eles se julgavam pessoas movidas pelo Espírito Santo. E apesar de serem movidas pelo Espírito Santo, eles achavam normal ter todo tipo de prática sexual.
O que nos mostra que, por vezes, nós pensamos que uma pessoa é muito espiritual pelos dons espirituais. E a igreja de Corinto era uma igreja com muitos dons. Paulo vai escrever sobre isso. Mas uma pessoa não é conhecida pela sua espiritualidade pelo tamanho ou relevância dos seus dons. Jesus não falou pelos dons conhecereis. Jesus nos alertou, pelos frutos conhecereis a árvore. É por isso, igreja, que muitas vezes nós vemos homens usados com poder e com autoridade, que daqui a pouco aparece um escândalo, não tem vida com Deus. Por quê? Porque dom não significa fruto. Dom necessariamente não significa ter intimidade, ter vida com Deus. E os coríntios viviam essa realidade. Tudo me é permitido, nós somos espirituais, Deus não se importa com o corpo. Então eu estou aqui no domingo, eu levanto as minhas mãos em adoração, eu falo em línguas, eu tenho sabedoria, eu profetizo, o culto é uma bênção. E na segunda-feira eu subo ao templo para me deitar com mulheres. E na terça-feira eu adultero. E na quarta-feira eu me deito com todo tipo de pessoa. Tudo era permitido para eles. E Paulo fala, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar. E aqui começa a chave do pensamento cristão. Tudo me é permitido, é verdade. Eu não sigo uma religião de regras morais e éticas que falam, não pode, não pode, não pode. Não é sobre isso. Eu posso tudo, mas nem tudo eu vou deixar que me domine, que domine o meu corpo, que domine o meu ser. Essa é a verdadeira liberdade cristã. É essa liberdade que o mundo não entende, e o mundo vai atrás de uma libertinagem. Aonde, se eu posso todas as coisas, eu sou livre. Mentira, se você faz todas as coisas, é porque você é prisioneiro daquilo que você não consegue negar. Se um homem cristão, ou uma mulher cristã, casado ou não casado, tem dificuldade de largar a masturbação, é sinal de que você é escravo dessa realidade. Se um homem ou uma mulher cristã é escravo do vinho ou do álcool, não consegue viver sem, é sinal não da sua liberdade, mas da sua escravidão. Quando nós não conseguimos abrir mão de algo por Cristo Jesus, isso não significa que eu estou livre em Cristo, isso significa que eu estou prisioneiro daquela realidade. E aquela realidade pode ser o jogo da bete. Aquela realidade pode ser o joguinho do tigrinho que eu não consigo me libertar no meu celular. Quantos vícios nós temos e nós estamos chamando esses vícios de liberdade? Não, no Senhor sou livre, verdadeiramente, no Senhor todos nós fomos feitos livres, mas a maior verdade ou manifestação da liberdade cristã no nosso meio é olhar para o pecado e dizer, eu não preciso de você para ser livre. Eu não preciso de você na minha vida, eu sou livre no Senhor, eu não estou preso a nenhum pecado. Eu não sou escravo, e mais à frente a gente vai falar sobre escravidão. Então Paulo já começa engrossando o caldo, né, irmãos? E ele usa uma palavra muito interessante chamada exousia, que significa liberdade de agir. Ele está fazendo um contraste, ele está dizendo, olha, eu sou livre, mas eu não sou dominado. Eu sou livre, mas eu não sou escravizado. Porque eles tinham uma distorção de liberdade. Quando nós abrimos 1 Coríntios 8, 9, Paulo vai escrever algo muito interessante. 1 Coríntios 8, 9, ele escreve assim, contudo, tenham cuidado para que no exercício da liberdade de vocês, na liberdade de vocês, não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Se a minha liberdade escandaliza o meu irmão, cuidado com isso. Nós podemos fazer muitas coisas, mas muitas outras coisas escandalizam e enfraquecem a fé do meu irmão. E Romanos 14 e 1 Coríntios 10 vai nos ensinar que se eu faço alguma coisa com fé,
e eu não peco, mas se eu mostro e o meu irmão se escandaliza, que eu não faça por amor ao meu irmão. Então, o exercício da liberdade cristã é um exercício de fuga da escravidão. É um exercício onde eu tento e eu luto todos os dias para que eu não caia no pecado. Versículo 13, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Havia um entendimento na igreja de Corinto que a sexualidade era igual ao alimento. Assim como eu posso comer de tudo, eu posso transar com todo mundo. Desculpa falar dessa forma e talvez até assustar alguns ouvidos mais sensíveis, mas é isso que Paulo está falando aqui. E a gente tem que ser realista. Aí Paulo está dizendo assim, não é porque o estômago aceita todos os alimentos e ele vai ser destruído, que eu posso viver na imoralidade sexual, porque o corpo é para o Senhor. E aqui tem um segundo ponto que eu quero dividir com a igreja. E isso é uma coisa que, se nós não prestarmos atenção, nós vivemos. Existe uma diferença na teologia cristã entre carne e corpo. Prestem atenção nisso. A palavra grega para carne é sarx. Carne significa a inclinação do pecado. As obras da carne, os frutos da carne, a tentação da carne. Carne é a minha inclinação para o mal. Quando Paulo escreve carne, ele está falando sobre esse desejo que eu tenho dentro de mim todos os dias de pecar. Corpo não. Corpo, a palavra grega é soma que ele usa. Corpo significa morada e templo do Espírito Santo. Corpo significa habitação em nossa natureza. Corpo significa igreja de Jesus. E por muitos anos, nós confundimos as duas coisas, carne e corpo, a ponto de nós pensarmos que não temos uma certa liberdade no corpo. Que liberdade é essa? Versículo 14, porque o poder de Cristo que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará. Cristo ressuscitará esse corpo aqui tem valor para o Senhor. Ele não é descartável, ele não é o que os gregos pensavam, o corpo é uma prisão, não serve para nada não, o corpo é um presente, e a espiritualidade é dentro desse corpo aqui. Por muitos anos nós pensamos que espiritualidade é só falar de alma, espiritualidade era só falar de espírito, espiritualidade era só cuidar das coisas espirituais, jejuar, ler a palavra. Não, cuidar do corpo também é espiritualidade. Habitar nesse corpo com cuidado é espiritualidade. Você ir para uma terapia é espiritualidade. Você fazer uma terapia para tirar esses traumas, essas coisas amarradas aí, ó, que está dentro da tua cabeça, que às vezes a gente chama até isso e confunde isso com religiosidade, e às vezes a gente chama alguns problemas mentais da gente de vontade de Deus até, é bom ir numa terapia, porque cuidar do corpo é divino. Não é pecado nenhum você fazer uma academia, você se exercitar, muito pelo contrário, é importante cuidar do corpo. E por muitos anos, a gente foi aceitando uma teologia onde a gente se vestir bem, comer bem, se cuidar, passar um bom perfume, era quase que algo contrário. E quase que isso se tornou uma religião no nosso meio, irmãos. Com o advento dos monastérios, isso lá no século IV do cristianismo, com o advento dos monastérios, quase que o cristianismo se tornou uma religião de gente que só vivia dentro de um monastério. Quem quiser viver não é pecado nenhum, mas o cristianismo não é sobre só andar com roupas rasgadas, o cristianismo não é sobre não pintar ou não cortar o cabelo, o cristianismo é também cuidar dessa casa aqui, que é a morada do Espírito Santo. Então cuide-se, irmão. Ame o presente que Deus deu a você, que é o seu corpo. Vai passear com a tua família em nome de Jesus. Sai de dentro da igreja todo dia, enfurnado dentro da igreja. Não é pecado não, irmão. Tira um final de semana, vai lá para Teresópolis, vai para Arraial do Cabo, vai para Cabo Frio. Quem tem dinheiro aí vai para Disney, igual o pastor Abimael, glória a Deus.
Só não vai para Paris, que a última vez que eu fui para Paris veio o Pedro. Não é pecado, irmão, você cuidar do seu corpo e da sua família. Você mudar um pouco o assunto. Você mudar um pouquinho aquilo que tu está vendo todo dia. É muito bom ver pregação segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas às vezes é bom também ver um filme. Sabe? Ver uma série. Faz uma coisa diferente. Cuida da sua morada, cuida do seu corpo. Nós estamos entregando o nosso corpo dizendo que é carne. Não, a carne vai ser condenada, a carne vai ser destruída. O que a Bíblia diz é que o corpo será ressuscitado de uma forma glorificada, mas ainda é corpo. Corpo não é prisão, corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus por isso. E aí às vezes a gente fala tanto de cuidar assim do templo, da aparência, e por que nós não cuidamos de nós mesmos, irmãos? Por que nós não temos autocuidado, alto valor? Por que não amamos esse templo que o Espírito Santo habita e que Deus nos deu como presente? Meu Deus, corta a unha, meu irmão, em nome de Jesus. Ah, Deus falando, não custa nada, né? Escovar os dentes é bom, passar fio dental, glória a Deus. Comer uma carne, mas passa um fio dental. Aí ela vai abraçar a varoa, vai dar um beijo na irmã. A irmã sentindo aquele gosto de carne do futebol de ontem à noite, pastor Abimael. Aí não dá, meu irmão. Em nome de Jesus. Ah, o pastor está falando dessas coisas. É porque a Bíblia está dizendo que isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade cristã. Glória a Deus por isso. Oh, aleluia, a espiritualidade cristã não é eu matar o meu corpo, eu vou ficar aqui, ó, na penitência, vou me... Não é você destruir essa morada. Isso, quem pensava eram os gregos. Nós entendemos que esse corpo é para abençoar, é para a gente aproveitar, para a gente viver, para a gente ir para aquela praia abençoada de Arraial do Cabo, com aquela água transparente, naquele dia de sol, pisar naquela água geladinha, ficar todo arrepiado e dar um glória a Deus bem forte, né, irmãos? Amém ou não amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus por isso. Não, eu sou crente em Jesus. Sou crente, fecha, eu sou de Jesus, e aí vai de terno, pega o ônibus de terno, um calor de 40 graus do Rio de Janeiro. A espiritualidade está na gravata, pastor. Paulo está nos ensinando aqui nessa manhã. Versículo 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Ele vai voltar a falar sobre a sexualidade. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Aquelas prostitutas que a gente falou lá no início da mensagem. De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta se torna um só corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Olha só que interessante. A sexualidade cristã e a espiritualidade cristã da sexualidade é que no sexo, homem e mulher se casam. O sexo é a aliança. E nós pensamos que o casamento é o papel assinado. Não. O papel assinado é o reconhecimento público de que eu estou casado com alguém. De que eu tenho um vínculo, é um contrato formal, é um contrato. O sexo, para Deus e na Bíblia, é o casamento. O encontro de homem com mulher, íntimo e sexual, é a união de corpos e de almas. Vocês se tornam uma só carne. Vocês se tornam um só. Não pensem que a sexualidade ou o sexo é só troca de fluidos hormonais, não, é dar-se ao outro e receber o outro em si. É por isso que é um ato tão intenso de união, porque a aliança é a aliança da sexualidade. E aí Paulo está dizendo assim, vocês se tornam uma só carne com prostitutas. Porque quem se deita com prostitutas, casa-se com prostitutas. Uma só carne.
Uma só carne não é a linguagem bíblica para casamento. Paulo está dizendo, vocês estão casando com essas mulheres. Por isso não convém a um cristão, seja homem ou mulher, se deitar e fazer sexo aí fora à vontade. Irmãos, e o que nossa cultura está ensinando hoje? A hipersexualização. Você liga a televisão, cena de sexo. Você liga o rádio, música de sexo. Você vai para a internet, pessoas dançando sexualmente. Existe um Deus chamado sexo promíscuo. Se assim a gente pode chamar de potestade na linguagem paulina, que está normalizando na cultura que dar-se ao prazer sexual é muito bom e te fará feliz. E é por isso que nós vemos um frenesi de pessoas buscando sexo incessantemente como algo que vai preencher o vazio existencial. Mas a verdade, irmãos, é que todos os dias nós andamos no metrô, no trem ou no trânsito, do lado de homens e mulheres que se entregaram à sexualidade e não estão mais felizes por causa disso. O vazio espiritual e o vazio existencial ainda está dentro deles. O sexo fora do casamento e do planejamento de Deus não preenche a felicidade que Ele diz preencher. Pelo contrário, como disse Jesus, um abismo chama outro abismo. A gente vai se dando ao pecado, irmão, e que coisa terrível é quando o pecado entra na nossa vida. A gente vai se entregando ao pecado de tal forma que quando a gente vê, a gente já perdeu família, já perdeu emprego, já destruiu casa, já destruiu todas as coisas. Paulo está alertando aos Coríntios, e a palavra do Senhor está nos lembrando valores aqui nessa manhã. O sexo é algo muito bom, criado por Deus para ser aproveitado no lugar do casamento entre o homem e uma mulher. Por isso que Hebreus vai dizer assim: seja o leito de vocês, o leito conjugal, sem mácula. Oh, glórias a Deus. E semana que vem, irmãos, Paulo vai falar sobre casamento. Quem é casado aqui? Dá um glória a Deus aí. Semana que vem a gente vai falar de casamento, irmãos. Vamos falar sobre sexualidade, pastor Abimael. Pastor, mas eu não sou casado, eu não sou casada. Mas você precisa conhecer a Bíblia, o que a Bíblia pensa sobre o assunto. Já vai ler no capítulo 7 lá, de 1 Coríntios, para tu entender como é que vai ser a conversa aqui semana que vem. Mas isso deixa para semana que vem, né? Semana que vem a gente fala. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Na hora que eu leio essa passagem aqui, irmãos, eu só consigo me lembrar de José do Egito. Não é verdade? José tinha todo o contexto e toda a chance de viver o que a sua cultura ensina sobre a sexualidade. De viver um sexo desenfreado a todo jeito. Mas olha o que José fala para a mulher de Potifar: eu não vou pecar contra Deus. Não era só sobre ele estar com ela, ou ele errar contra Potifar, seu patrão. Não, ele tinha uma consciência de temor a Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, vem aqui comigo. Nós estamos desse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós temos uma outra moral, nós temos um outro valor. Ah, o pastor é moralista. Crente é tudo moralista, se sente melhor que os outros. Não, nós não nos sentimos melhor do que ninguém. Nós só temos valores diferentes desse mundo. E não é porque esse mundo diz que um tipo de sexualidade desenfreado é algo bom ou é algo para se praticar, que eu vou falar sim, porque eu tenho valores, e os meus valores é de um reino que não terá fim, um rei que governa sobre céus e terra, e que um dia se estabelecerá sobre essa terra também, e aí haverá um novo céu, uma nova terra, e novos corpos também, e todas as coisas se passarão,
tudo se fará novo. Eu já vivo nessa cultura, eu já prego essa cultura, uma cultura que Deus nos permite ter sexo, mas sexo santo dentro do casamento. De resto, eu não vou me vender aos manjares do rei desse século. Oh, glórias a Deus por isso. Não foi isso que disse Daniel? Daniel tinha oportunidade, estava ali na corte de Nabucodonosor, ele e seus amigos, vários manjares, várias comidas que judeus também não poderiam comer. Aqui está um detalhe muito importante, irmãos. Nós sempre temos que lembrar que Daniel, ele está olhando para uma dieta de coisas que ele também não poderia comer. Frutos do mar, porco, crustáceos. Muita coisa ali, por quê? Porque era pecado contra Deus. A gente tem que prestar atenção quando a gente lê a Bíblia. Daniel era judeu, tinha comida que ele não podia comer. Olha só, está falando de princípios. A Bíblia está falando de princípios, a Bíblia está falando de espiritualidade e princípios. Quando eu tenho ofertas desse mundo que quebram os meus princípios, ou melhor, os princípios de Deus na minha vida, eu digo não. Pode o mundo todo vir contra mim, pode todo mundo dizer não faz sentido, mas eu sigo os valores do meu Senhor. Eu sigo os princípios da palavra de Deus. E aí eu sou tido como louco. Eu sou tido como burro, eu sou tido como fanático, mas que seja, eu prefiro seguir a vontade de Deus do que obedecer à vontade de homens, porque a porta é estreita, e estreita é o caminho que leva à salvação, é esse que vale a pena. Oh, glória a Jesus. Você pode dizer um amém por isso? Oh, glória a Deus. Nós estamos lembrando valores aqui, estamos lembrando de valores, e às vezes é necessário a gente pregar o óbvio, e dizer que pecado é pecado, e chamar o pecado de pecado. Falar assim, não está tudo bem. Pais e mães que estão me ouvindo aqui nessa manhã, prestem bem atenção no que os seus filhos estão vendo na internet. Prestem bastante atenção que tipo de conteúdo eles estão se alimentando, porque desenhos infantis já estão falando de sexualidade. Não é verdade? Pais aqui já sabem o que eu estou falando. Eu sei que o Pedro só tem 1 ano de idade, mas a gente já pesquisa, irmãos. A gente já entrou nesse mundo infantil aí para analisar desenhos, roupas, tudo. E o que você vê da hipersexualização das crianças é assustador. Sabe por quê? Não se assuste com o que eu vou falar aqui agora. Existe um príncipe dessa era. O mundo jaz dele, e ele quer destruir a família a todo custo. Você quer ser um bom cristão? Quer ser um bom cristão? Eu vou te dar uma dica aqui que é bíblica. Crie uma boa família. Cuide dos seus filhos. Façam os seus filhos bons cristãos, e você vai ser revolucionário na cultura desse mundo. O mundo odeia a família. O mundo quer destruir os nossos filhos e as nossas crianças. Você quer ver o mundo não suportar você? Crie crianças cristãs que temem ao Senhor. Porque a primeira igreja é a casa. Se o evangelho for conhecido na mesa de domingo da sua casa, o diabo vai sofrer no inferno, porque a tua família vai estar no altar do Senhor. Oh, glória a Jesus por isso. O lugar onde eu mais confio, é por isso que a gente fala tanto de criança aqui nessa igreja. E é por isso que a gente fala de família, e a gente vai investir cada vez mais. Irmãos, o primeiro lugar de se fazer um cristão, não é pegando um avião e indo fazer missão, é convertendo as nossas crianças dentro de casa. É criança cristã, com uma contracultura, porque ela vai chegar na escola, ela vai ouvir da professora A, ela vai ouvir do coleguinha B, mas se ela dentro de casa, a referência é pai e mãe. A referência é pai e mãe. A primeira referência de paternidade é o pai. A primeira referência de lei. Você sabia que a criança, ela espelha Deus a partir do espelho do pai? É por isso que muita gente tem dificuldade com a autoridade. E isso também é uma verdade. Toda autoridade é espelhada a partir da figura do pai. Quando o pai é fraco dentro do lar, ou algum tipo de opressor, a criança vai ter resistência a qualquer tipo de autoridade, professor, pastor, líder, policial. Isso é verdade, e até Deus.
Porque a figura do pai é a figura da autoridade. Isso é psíquico. E a figura da mãe é a figura do amparo. É a figura do lar. Tanto é que a criança até 2 anos de idade, ela pensa que ela e a mãe são uma coisa só. Ela não se entende diferente da mãe até 2 anos de idade. Para a criança, ela e a mãe são uma coisa só. A figura do amparo, da ternura, do amor, do aconchego. É por isso que Satanás quer destruir as famílias. Porque ele sabe que destruindo família destrói a sociedade, irmãos. Destruindo a família, destrói a igreja. Acabou a igreja. Qual é o sentido de igreja se não há família, irmãos? Irmão, em nome de Jesus, guarde a sua casa. Viva em família. Aproveite o presente que Deus te deu, que é a sua família. Ame a sua esposa, meu irmão. Ame o seu marido, minha irmã. Proteja os seus filhos 24 horas por dia. Guarde a sua casa. E nós vamos mudar essa nação. A nação que nós queremos conquistar, muito além de votos, se ganha tornando cristãos dentro da nossa casa. Oh, glória a Deus por isso. Oh, glória a Jesus. Porque eles querem entrar lá. Eles querem entrar dentro da nossa casa. E se possível amanhã tira os nossos filhos de dentro da nossa casa. Mas nós resistiremos, porque nós temos uma bandeira do Evangelho, e nós sabemos que quem fez a família foi o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus por isso. Aí essa hora na internet alguém vai dizer, olha lá, o fanático conservador, retrógrado, o que mais que eu sou aí? Eu sou isso tudo, eu sou cristão. Eu sempre falo, pastor, você é de direita ou de esquerda, de centro, de alto ou de baixo? Eu sou cristão, o que a Bíblia falar para mim é o que vale. Oh, glória a Deus por isso. Eu fico com a palavra. Vamos em frente, irmão, glória a Jesus. É por isso que o diabo odeia, meus irmãos. Guarde a sua família. Guarde, vovós que estão aqui, vovôs, cuida dos seus netinhos. Traz ele para a escola bíblica dominical. Isso me lembra algo importante. Não tinha nada a ver com o sermão, mas eu tenho uns minutinhos. Cadê as nossas crianças na EBD? Vou até beber uma água. Onde estão os nossos adolescentes? Obrigado, Patrícia. Alinhada na visão, hein? Está na visão justinha. Cadê os nossos adolescentes e as nossas crianças na EBD, meus irmãos? O pastor João, já estou até consagrando o João. O João e a Andrina preparam uma aula na televisão, um conteúdo incrível. Tu chega na classe dos adolescentes, 2 adolescentes. Ué, cadê os adolescentes da igreja? Aí tu vai lá no culto Kids, eu chego lá em cima, na EBD, que eu faço a minha ronda aí domingo de manhã, né? Vou ver como é que estão as coisas. Cadê as crianças? Se nós não ensinarmos Bíblia hoje para eles, amanhã eles não vão se interessar. Traz a sua criança e o seu filho para a escola bíblica dominical, meu irmão. No nome de Jesus. Traz para a escola bíblica dominical. Valoriza a escola bíblica dominical da sua igreja, que é feita com muito carinho, com muito amor, meu irmão. Escute o seu pastor, em nome de Jesus, venha para a escola bíblica dominical. É um valor inegociável o estudo da palavra do Senhor. Os jovens judeus, até 13 anos de idade, têm que recitar o Pentateuco de qual? Você sabia disso? Você sabia? Que interessante, né? O adolescente judeu, até 13 anos de idade, tem que recitar o Pentateuco de cabeça. Os jovens muçulmanos, eles aprendem o Alcorão por canções para poder memorizar. E quando também chega na idade adulta, eles já sabem vários trechos do Alcorão só de cantar. Quem nunca viu esses cânticos muçulmanos na internet? Aquilo ali é o Alcorão sendo cantado. E o adolescente e a criança cristã? Está dormindo, pastor, ele está muito cansado. Tadinho, ele estudou a semana toda, ele faz basquete, ele faz judô, ele vai para a escola, ele faz inglês, aramaico, francês, ele está muito cansado. Vai ser um excelente profissional, só não vai ser cristão. Traz a sua família para a escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que entre no seu coração e na sua mente isso, enquanto é tempo. Você pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus, que coisa importante. Os líderes dos ministérios essa hora estão dando glória a Deus. O João e a Sara essa hora estão lá, glória a Deus, pessoal, porque é dor deles, tá? Eu sei disso. Vamos lá, versículo 19 para a gente ganhar tempo. Olha só que interessante.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são mais de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus no seu corpo. A palavra naos é a palavra grega usada para templo. Essa palavra era usada pelos gregos para se referir a esse templo aqui que nós estamos cultuando. E Paulo pega essa palavra grega e coloca para o nosso corpo. E aqui, como último tópico, até para caminhar para a parte final, ele fala algo muito importante no versículo 20. Vocês foram comprados por um alto preço. Essa palavra comprados aqui é a mesma palavra que eles usavam nesse contexto histórico para escravos. Olha só que interessante. Vem aqui comigo. Não se distraia que eu já vou terminar. Essa palavra comprados era a mesma utilizada no contexto histórico para escravos. Sabe o que Paulo está dizendo? Lembra lá do primeiro versículo? Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar. Paulo está dizendo assim: vocês eram escravos do pecado. Vocês eram dominados por todo tipo de pecado. Vocês não se aguentavam nos corpos de vocês. Quem é dominado não se aguenta. Irmão, você já viu uma pessoa viciada em drogas? Você já passou na Avenida Brasil, sabe do que eu estou falando, não é verdade? A pessoa não se aguenta. Ela está fissurada. Ela precisa de mais. E se necessário, ela rouba, tira a vida de alguém para poder comprar droga, não é assim? Paulo está dizendo, vocês todos eram assim. Todos vocês eram dominados pelo pecado. Mas vocês foram comprados. Ah, pastor, então eu fui comprado, agora eu sou livre, né? Não. Todos nós somos agora escravos de Cristo. Nós não podemos fazer o que queremos com o nosso corpo. Nós não temos o direito sobre esse corpo, é isso que a Bíblia está dizendo. Por mais pesado que isso possa soar, mas é o que a Bíblia está falando. E a gente não pode passar maquiagem na Bíblia, a gente tem que expor a Bíblia só. A Bíblia está dizendo, o meu corpo e o seu corpo agora é de Cristo Jesus. Pertence a Ele. Olha o que Ele está dizendo. Por isso, vocês não são mais de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no seu próprio corpo. Irmão, em nome de Jesus, sempre que você for pensar em fazer qualquer coisa, lembre-se, eu tenho um dono. E Ele me comprou com um preço de sangue. Será que eu estou honrando a Ele? Será que eu estou honrando o Espírito Santo que habita dentro de mim? Será que eu estou agradando a esse Espírito? E se o Espírito falar ao seu coração que você está desagradando, não faça, porque você vai glorificar o seu Deus. Oh, aleluia por isso. Nós não temos agora essa autonomia de fazer o que quiser. Não, eu faço o que eu quero, tudo me é permitido, como diriam os coríntios, tudo me é permitido, pastor, eu faço o que eu quero. É verdade, meu irmão, tudo é permitido para você, mas você só pode ser dominado por um, que é o nome dele, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu te pergunto nessa noite, e peço para o Felipe me ajudar aqui, para a gente caminhar para a parte final. A nossa vida é dominada pelo Senhor Jesus Cristo. A nossa vida é governada por Jesus. Sempre que nós vamos fazer algo, seja na esfera da família, do trabalho, da igreja, nós perguntamos assim, será que isso agrada a Jesus? Nós fazemos essa pergunta. Ó, tá ligando aí.